Você já ouviu falar nos mestres ascensionados e nos raios de luz? Se a sua resposta é não faço ideia do que isso significa, fica comigo, porque isso pode mudar completamente a forma como você vê a sua vida. Eu sou a Márcia Charão e ajudo pessoas a encontrarem mais consciência e liberdade emocional. E hoje eu vou te explicar o que são os raios de luz, quem são os mestres ascensionados e como isso está atuando diretamente na sua vida. Existe uma sabedoria muito antiga, mas ao mesmo tempo extremamente atual, que fala sobre consciências que já viveram na Terra, passaram pelos seus desafios e hoje atuam como guias da evolução da humanidade. Esses são os mestres ascensionados. Mas eles não atuam de forma aleatória. Eles trabalham através de frequências, de energias específicas que são conhecidas como os raios. Cada raio tem uma vibração, uma função e um propósito. E existe um raio para cura emocional, um raio para proteção, um raio para prosperidade, um para a libertação de padrões e um para o despertar espiritual. E o mais importante, você já está em contato com esses raios, mesmo sem perceber. A questão é: você está usando essa energia a seu favor ou vivendo desconectado dela? Quando você começa a entender qual raio está atuando na sua vida, quando você aprende a acessar conscientemente essas frequências, tudo começa a se reorganizar. Seus padrões mudam, suas emoções se alinham e a sua realidade começa a responder de outra forma. Não é sobre religião, não é sobre acreditar cegamente. É sobre experiência, é sobre consciência. Não é algo distante ou místico demais. Lembra, nós estamos falando de frequência, de energia e de consciência. E assim como você não vê o ar, mas ele existe, existem energias sutis que influenciam o seu campo emocional, mental e espiritual. E é sobre acessar essas ferramentas energéticas que sempre estiveram disponíveis, mas que ninguém te ensinou a usar. E talvez seja por isso que, por muito tempo, você sentiu que tinha algo a mais, mas não sabia exatamente o que. Se isso fez sentido para você, se algo aí dentro acendeu, é porque você está pronto para ir além. E eu posso te mostrar o caminho. E no final, você pode até descobrir qual energia está atuando em você nesse momento. E quando você não tem consciência disso, você vive no automático. E os raios, como nós já falamos, são frequências de luz, e cada um com uma vibração específica. E os mestres são consciências que já viveram na Terra, passaram pelos desafios humanos e hoje atuam auxiliando na evolução da humanidade. Lembre, cada mestre trabalha com um tipo de energia, um tipo de aprendizado, um tipo de transformação. E os raios não são algo distante. Eles não estão lá em cima, inacessíveis. Eles são frequências vivas de consciência que já atravessaram a gente o tempo todo. A conexão não começa fora, ela começa no nosso estado interno. E a primeira chave para acessar os raios é presença. Quando você desacelera, silencia o ruído mental e entra no agora, você já começa a sintonizar. A segunda chave é intenção consciente. Os mestres ascensionados respeitam profundamente o nosso livre-arbítrio. Isso significa que eles não invadem, eles respondem. Quando a gente chama, eles se aproximam. Mas não é um chamado mecânico, é um chamado vibracional. Nós não precisamos de palavras perfeitas, nós precisamos de verdade.
nós podemos simplesmente dizer mentalmente ou até em voz alta, se para você ressoar mais. Eu me abro para a frequência do raio que eu preciso agora. Mestres, me guiem. Eu vou repetir. Eu me abro para a frequência do raio que eu preciso agora. Mestres, me guiem. E então, sinta no seu coração, porque a conexão acontece primeiro no campo sutil, não na mente lógica. E cada raio tem uma qualidade vibracional específica, né? E a gente percebe isso através das sensações, emoções e até mudanças de percepção. A gente não vê primeiro, a gente sente primeiro. Vamos a alguns exemplos. Vamos lá. Raio azul. O raio da força, da proteção e da direção. Ele é dirigido pelo mestre El Morya. E se você está na influência do raio azul, você pode sentir um chamado para se posicionar, para tomar decisões, para colocar limites. É aquela energia de agora chega, mas com clareza, não com raiva. Depois nós temos o raio dourado, que é o raio da sabedoria e da clareza mental, dirigido pelo mestre Confúcio. Você começa a entender algo que antes parecia confuso. Vem insights na sua mente, muita percepção das coisas e parece que a mente está se organizando sozinha. Depois nós temos o raio rosa, amor e cura emocional, dirigido pela mestra Rovena. Vem a vontade de acolher, de perdoar, de se aproximar de alguém ou até de si mesmo. E junto pode vir a emoção, com lágrimas suaves, abertura do coração, mas muita leveza, uma sensação de muita amorosidade. Aí nós temos o raio branco, que é o raio da purificação e da ordem interna. Ele é dirigido pelo mestre Serapis Bey, que traz um desejo de organizar a vida, de limpar ambientes, de encerrar ciclos, uma necessidade de leveza e verdade. Aí temos o raio verde, da cura e equilíbrio, dirigido pelo mestre Larion. Você sente a necessidade de cuidar do corpo, descansar, se regenerar. Também pode surgir vontade de ajudar alguém a se curar. Depois vem o raio rubi dourado, o raio da paz, da devoção e da entrega, dirigido pela mestra Nada. Ele traz um estado de serenidade profunda, mesmo sem explicação. Menos resistência, mais confiança. E aí, nós temos o nosso último raio, que é o raio violeta, o raio da transmutação e da libertação, dirigido pelo mestre Saint-Germain. Ele traz uma percepção clara de padrões que precisam ser liberados, mas havia umas clarezas de tudo que precisa ser deixado para trás. É uma sensação de fechamento de ciclos, de isso não faz mais sentido na minha vida. E a conexão com os raios e os mestres, ele não acontece só com a meditação, né? Ele se fortalece na vida real. E ele se fortalece como? Quando você escolhe se posicionar, você ativa o raio azul. Quando você busca compreender, você ativa o raio dourado. Quando você se acolhe, você ativa o raio rosa. Se você se limpa e se organiza, você ativa o raio branco. Se você cuida de si, você ativa o raio verde. Se você confia, você ativa o raio rubi dourado. E se você libera, você ativa o raio violeta. E você não está apenas vivendo, você está canalizando frequências. E quanto mais consciente você se torna disso, mais os mestres conseguem se aproximar. Porque a ponte entre você e eles não é o céu, é a sua vibração. A conexão com os mestres não é um evento, é um caminho. E quanto mais você se abre, mais essa comunicação se torna clara, profunda e transformadora. E se você sente que está pronto para aprofundar essa conexão,
Eu abri um espaço onde eu ensino exatamente como trabalhar os raios e os mestres de forma prática e segura. Vocês podem acessar o grupo Trabalhadores da Nova Era no WhatsApp, onde tem uma meditação toda noite. Ou então participar do curso completo dos Mestres Ascensionados. E lembre, você não está sozinho no seu caminho. Nunca esteve. E se você quiser saber qual é o raio de missão da sua vida, me chama no direct e manda uma mensagem que eu vou calcular qual é o seu raio de missão e falar um pouco mais sobre o mestre e sobre a tua jornada. Expandiu? Então me chama lá. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!